Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Pois é. Em vez daquela pilha de artigos, sabe? A gente pegou um capítulo só. Um texto com mais de 3.000 anos. O capítulo 8 de Deuteronômio. Um texto denso. Muito. E a nossa missão aqui é tentar entender essa gangorra que ele descreve, né? De um lado, a dificuldade extrema, do outro, a prosperidade que chega a ser perigosa. E a memória no meio disso tudo. Exato, a memória equilibrando tudo. E para guiar a gente nessa conversa, vamos às notas e comentários de duas bíblias de estudo muito boas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. E é bom a gente situar a cena, né? Porque ela é bem dramática. Totalmente. Pensa assim, Moisés, um líder já no fim da vida, fazendo o seu último grande discurso. Só que ele não está falando para a geração que ele tirou do Egito. Aquela já ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho, morreu no deserto. Ele está falando para os filhos deles, uma geração nova que cresceu ouvindo as histórias, mas que está prestes a entrar numa terra de fartura que eles nunca viram. Então o discurso é quase um apelo. É um apelo desesperado de um líder dizendo, olha, não cometam os mesmos erros dos seus pais. A história de vocês depende disso. E essa lição toda começa então no lugar mais inóspito que existe, o deserto. O texto fala desses 40 anos como um tempo para humilhar e pôr à prova, para saber o que estava no seu coração. A primeira impressão que dá é que isso é só castigo, né? Um tempo perdido. Mas as fontes tratam o deserto como uma espécie de laboratório. E a grande pergunta é, o que significa ser provado por Deus nesse laboratório? Era um teste para ver se eles passavam ou não nisso. A prova não era para que Deus descobrisse algo novo. Certo. Na teologia do texto, Deus já sabe o que está no coração humano. A prova era para que o povo descobrisse o que estava no próprio coração. Ah, entendi. O deserto funcionou como um espelho, num ambiente controlado. Sabe, com comida e água na conta certa, o que sobra? O seu caráter. A escassez revelou para eles mesmos até onde ia a confiança deles. Um espelho. Nossa, essa imagem é muito forte. É como se a falta de tudo ao redor forçasse um olhar para dentro. Exato. E é nesse contexto de fome e revelação que surge uma das frases mais famosas do texto, lá no versículo 3. O ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Um clássico. E as notas da Holman logo apontam que o próprio Jesus usa essa frase. Exata, séculos depois. Também no deserto. Também no deserto. É uma ideia que atravessa milênios. Exatamente, ela vira um princípio universal. E o texto ainda aprofunda essa ideia do deserto como aprendizado, usando uma metáfora bem familiar, a de um pai disciplinando um filho. Sim, o versículo 5 fala isso, né? Que Deus estava disciplinando o povo como um homem disciplina o seu filho. Isso. É uma tentativa de ressignificar o sofrimento. Não é uma violência aleatória, mas uma correção com um propósito. Mas essa é uma ideia difícil de digerir para muita gente, não é? Associar sofrimento, mesmo que seja para disciplinar com amor. Pode soar bem estranho hoje em dia. Como as notas aprofundam isso? Ótima pergunta. As fontes não romantizam o sofrimento de jeito nenhum. Elas contextualizam. A disciplina, nesse caso, não é só a dificuldade, é também a provisão que acompanha essa dificuldade. Ah, interessante. A ideia é que, mesmo no meio da correção, o cuidado não para. E o texto dá exemplos muito concretos disso. O mais famoso, claro, é o maná. O pão do céu. Isso, um pão que caía do céu e que ninguém sabia o que era. A lição ali era a dependência total e diária. Você não podia estocar, não podia planejar para o mês que vem. Tinha que confiar. Tinha que confiar que amanhã ele estaria lá de novo. Era um exercício diário de largar o controle. E tinha outro milagre que eu confesso sempre passa batido para mim, mas as fontes dão um destaque enorme para isso. Sim, e é talvez ainda mais impressionante. O versículo 4 diz: durante estes 40 anos, as roupas de vocês não envelheceram e os seus pés não incharam. Peraí, vamos parar aqui. Isso é inacreditável. A gente foca tanto no maná, que é o espetáculo do dia, que esse detalhe se perde. Exato. Isso não é um milagre de um dia só. É um milagre contínuo, de 40 anos.
em cada sandália, em cada túnica de cada pessoa. É uma provisão quase invisível. Silenciosa, mas absolutamente constante. Você acordava todo dia e sua roupa estava lá, inteira. Seu pé não tinha bolhas. É um tipo de cuidado, nos mínimos detalhes. Perfeito. Era um lembrete constante, sutil, de que eles não estavam sozinhos. A lição do deserto era essa. Na dificuldade extrema, a dependência é forçada, mas a provisão nunca falha. Eles aprenderam a viver um dia de cada vez. E é o choque de sair desse mundo que prepara o terreno para o que vem depois, né? Exatamente. É incrível pensar nesse milagre silencioso das roupas. Mas o que me choca é o contraste que vem logo em seguida. O texto sai desse mundo de dependência total e nos joga num cenário de abundância, que soa quase ficção científica para quem viveu no deserto. É uma explosão sensorial. Total. Depois de 40 anos de areia e céu, o texto pinta um quadro com um ribeiro de águas, fontes e lençóis de água. A lista de comida parece um cardápio de luxo. Trigo, cevada, videiras, figueiras, romãs. Mel, azeite. Mel, azeite. E vai além da comida. Fala de recursos naturais. Uma terra cujas pedras são ferro e de cujos montes você cavará o cobre. Em outras palavras, o fim da dependência. Vocês terão tudo. Água, comida, matéria-prima para construir o que quiserem. Autossuficiência. É a promessa da autonomia. E para um povo que só conheceu a ração diária de maná, isso devia ser o sonho máximo. Mas é exatamente aí que o texto dá uma virada de 180 graus. A promessa vira um aviso. E aqui está o ponto central do capítulo todo. Essa mesma abundância, esse sonho realizado, é apresentada como próximo teste. E talvez o mais perigoso de todos. Mais que o deserto. Muito mais. A dificuldade do deserto forçou a memória e a dependência. A prosperidade da nova terra, com toda a sua fartura, convidaria ao esquecimento. O perigo não era mais a fome, era a barriga cheia. Uau! A prova não era a escassez, era o sucesso. E o aviso principal, que martela ao longo do capítulo, é: tenha o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus. Quando eu leio esquecer, eu penso em algo passivo. Tipo esquecer um aniversário. Mas o contexto aqui parece bem diferente, né? Totalmente. A nota da Bíblia Holman sobre o versículo 11 é muito clara nisso. Esquecer aqui não é amnésia, não é um lapso cognitivo. É uma escolha. É uma atitude deliberada. É viver como se Deus não fizesse parte da equação. É olhar para sua casa nova, para sua colheita e se recusar a conectar os pontos a reconhecer a origem daquilo. É uma ingratidão que vira estilo de vida. Então é menos sobre a memória falhar e mais sobre escolher não lembrar, um esquecimento ativo. Isso. E o texto chega a prever o pensamento exato que eles precisam evitar. No versículo 17, ele adverte: não aconteça que você diga no seu coração: a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Essa frase parece que foi escrita ontem. Totalmente. Hoje, a psicologia chama isso de viés de autoconveniência, sabe? O self-serving bias. Que é? Que é a nossa tendência natural de atribuir os sucessos ao nosso esforço, à nossa genialidade e os fracassos a fatores externos, ao azar, à economia. Entendi. O fascinante é que esse texto de 3.000 anos está diagnosticando esse exato viés cognitivo como o principal perigo espiritual da prosperidade. É o LinkedIn em forma de texto antigo. Todo post é sobre a própria garra, a resiliência, o eu fiz acontecer. Raramente é sobre sorte, privilégios, ajuda recebida. Exatamente. O texto está dizendo: cuidado com o seu próprio discurso de sucesso. Faz todo sentido. E a resposta para esse discurso vem logo depois, no versículo 18, que é o clímax teológico do capítulo. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. A sutileza aqui é genial. É muito sutil e poderosa. O texto não diz que Deus dá as riquezas diretamente como se chovesse ouro. Diz que Ele dá a força para conseguir riquezas. A capacidade. A inteligência, a saúde, a oportunidade, a habilidade, tudo isso é enquadrado como um dom. O grande pecado não é ser rico, é tomar o crédito pelo dom, é achar que a ferramenta é o artesão. Isso muda tudo.
Então a tensão não é entre riqueza e pobreza, mas entre gratidão e orgulho. Perfeito. O capítulo constrói essa jornada toda para chegar nesse ponto. E nos versículos finais, ele coloca as cartas na mesa de forma bem direta, quase brutal. A escolha é binária: lembrar e viver ou esquecer e... Perecer. E a palavra perecer, como as notas apontam, não é uma ameaça vaga de um futuro ruim. A palavra hebraica usada ali significa ser completamente exterminado. aniquilado. Nossa, A lógica do texto é reta e direta. Se o povo de Israel esquecer a fonte da sua bênção e começar a adorar os deuses das outras nações, que é a consequência prática de esquecer, eles terão o mesmo destino daquelas nações. uau, Então a aliança, a promessa, não era um cheque em branco. de forma alguma. A posse da terra, a própria sobrevivência deles estavam condicionadas a essa atitude de memória e gratidão. A prosperidade não era um direito, era uma responsabilidade gigantesca. Exatamente. A idolatria nesse contexto é a parada final na estrada do esquecimento. Começa com o orgulho sutil, com o eu consegui sozinho. Isso leva ao esquecimento ativo, a viver como se Deus não existisse, e se Deus não é a fonte da sua segurança, você vai procurar outras fontes: poder, dinheiro, outros deuses. E ao fazer isso, o texto argumenta, eles se tornariam idênticos às nações que o próprio Deus, na narrativa, estava julgando, e teriam o mesmo fim. É um aviso sobre perder a própria identidade. Recapitulando essa jornada, então, a gente sai de uma dependência total no deserto, que serviu como um espelho para revelar o coração do povo, para um aviso solene sobre os perigos da autossuficiência na terra da fartura. Isso. A grande batalha que o capítulo descreve não é contra um inimigo de fora, com exércitos e muralhas, mas contra um inimigo de dentro, o orgulho que apaga a memória. Essa é a síntese perfeita. O capítulo descreve um ciclo que parece um padrão da condição humana. A adversidade, muitas vezes, nos força a olhar para cima, a criar laços, a lembrar do que é essencial. Certo. Já a prosperidade, se não for vigiada, pode facilmente nos levar ao isolamento, ao orgulho e ao esquecimento. E esse esquecimento, como o texto adverte, é o caminho para a ruína. Não é só uma história sobre um povo antigo. É um mapa de como nós, seres humanos, tendemos a lidar com o sucesso e o fracasso. E isso nos deixa com uma última provocação, né? Um pensamento para a gente levar. O texto parece sugerir de forma bem forte que o deserto da adversidade pode ser um professor espiritual muito mais eficaz do que o palácio da prosperidade. É uma ideia contraintuitiva. Muito. A escassez forjou uma dependência que a abundância ameaçava destruir. Isso nos leva a uma pergunta um tanto desconfortável para refletir. Em que circunstâncias é mais provável que a gente sinta gratidão e um senso de conexão com algo maior? É nos momentos de luta, quando não temos o controle, ou nos momentos de sucesso, quando a narrativa do eu fiz por merecer soa mais alto?